mas antes do Barsi ser conhecido, ele era conhecido como um cara que nunca vendia. Pô, isso chamava a atenção do mercado. "Quem que é esse senhor?" Mas por quê? Ele tinha essa carteira que ele: "Eu vou acumular, acumular, acumular e vou manter". O pessoal tem um pouco de, vamos dizer assim, um pré-julgamento do que é uma carteira de dividendos, muitas vezes, né. A pessoa fala assim: "Ah, é aquela coisa que o mercado coloca, é uma carteira defensiva". De fato, ela tem menor volatilidade do que uma Petro, uma Vale, por exemplo, né, que você está acostumado a analisar, mas assim, eh, muitas vezes é o que a gente fala, a carteira de dividendos ela é aquela mensageira de mensagens boas, né, de vez em quando. Então você está ali acumulando ações, né, então a nossa ideia de carteira previdenciária é justamente isso, ao invés de você, poupar uma parte do seu dinheiro, seja em poupança, seja comprando um imóvel para aluguel ou alguns imóveis para aluguel, ou às vezes você vai montar uma franquia que é o sonho da sua vida, por que não se tornar sócio de empresas líderes no seu segmento, que estão na bolsa, dentro de setores que a gente acredita que são os melhores para se estar, né, que depois a gente pode falar mais um pouquinho. Mas você pega, por exemplo, o caso de um Banco do Brasil, que está dentro desses setores que a gente fala, né. Se você pega ali na 2019, ele teve um lucro de 17 bilhões de reais na época, né. E você pega 5 anos depois, passou a pandemia, aquela loucura, um monte de negócio fechou, varejista sofrendo e tal, não sei o quê, o Banco do Brasil literalmente dobrou o lucro dele em 2024. Em 5 anos ele foi de 17 para 34, e a ação acompanhou isso, né, porque a cotação acompanha os lucros das empresas. Então você pega quando a gente estava comprando o Banco do Brasil ali, em 2021, 2022, que o Banco do Brasil desdobrou a ação, então, seria o equivalente a pagar hoje R$ 14 na ação, R$ 15 na ação. A ação hoje está valendo 30, logo você, né, dobrou seu patrimônio, né, se você comprou essa posição, e ao mesmo tempo ela tem pago dividendos aí na ordem de, por volta de 3,50, vamos falar, né, mais ou menos por aí. Então, aquele preço que você pagou R$ 15, ter 3 e pouco de dividendo, então você começa a ver isso se formando a sua bola de neve ali, a sua carteira, né. Então, dá para ganhar bastante dinheiro, seja na renda, seja na valorização de capital. Obviamente que tem outros casos que, como o Bradesco, que andou de lado nesse período aí, mas vem se recuperando também. E assim, o mercado ele sempre tem vieses, né, a gente e o mercado, a natureza do mercado, o Vitão citou as gestoras, muitas vezes as gestoras elas têm uma função ingrata, que é tentar bater o índice, né, Sim, que é como ela ganha dinheiro, é o alinhamento de interesse. é, O cara para poder ter um retorno ele precisa ganhar da média do mercado, que é o Ibovespa, geralmente o benchmark. E para ele ganhar da média do mercado, ele não pode estar muito diferente do mercado, sim, porque se ele estiver também no quartil inferior do desempenho da indústria, ele não vai captar dinheiro, sim. né, então você tem um desalinhamento de interesse. E aí quando esse cara ele não consegue ficar muito diferente, né, e ele precisa acompanhar um pouco das estimativas. Então o horizonte de análise desse cara, geralmente é 12 meses, um ano, porque ele É, precisa sempre estar dentro do desempenho, né, do hall de desempenho ali das melhores gestoras. E aí, isso é ruim, porque no momento em que você tem uma perspectiva de um ano pior, as ações elas acompanham essa expectativa de um ano pior, né, as sim. revisões de estimativas, elas jogam a cotação para baixo, mas não necessariamente no longo prazo é uma empresa ruim, né, é uma empresa para você tirar da carteira, né. Sim. E assim, eu vejo muito em vocês nisso, por exemplo, o Klabin, enquanto todos os analistas estavam trocando recomendação, jogando para baixo, vocês continuaram comprando e continuam acumulando ações, né. Exatamente, exatamente. A Klabin é uma das que está, como que a gente separa mais ou menos ali a nossa visão de mercado, né. A gente, eu gosto de brincar que o core da estratégia, né, o coração ali, o que a pessoa precisa ter, é uma exposição, nos setores best, né, que a gente fala banco, energia, saneamento, seguro, telecom. Não necessariamente você precisa preencher todos os a cartelinha ali que você precisa ter uma de cada um, mas são ações ali que, nas palavras do próprio Barsi, você vai viajar, fica 6 meses fora, não sei o quê, você volta, tem o boleto lá para você pagar, então, pandemia, não pandemia, você vai ter que pagar, o boleto ali do que aquelas empresas estão te fornecendo. O banco também, não precisa nem falar, né, assim,
papel do banco no crédito, né, no consumo, na economia como um todo, assim, você não consegue imaginar uma economia saudável sem um mercado bancário, também saudável, né. Seguros a mesma coisa, aquele negócio que você paga o seguro do carro, torce para não usar nunca. Então, são negócios que a gente enxerga que são muito resilientes em momentos de crise. Então beleza, você fez a lição de casa ali que é formar o core da sua carteira. A partir daquele momento, você tem um pouco mais de liberdade de ir para o que a gente chama de previdenciárias, que são ações que saem um pouco dessa sina aqui das best, e aí você já vai para empresas como uma Klabin, por exemplo, que é uma empresa que está num setor totalmente necessário para a economia também, embalagem, né, papel, celulose. É uma empresa que hoje está bem segmentada nesses segmentos aí que eu falei, papel, embalagem e celulose. É uma empresa que está constantemente fazendo investimentos, então, acaba virando quase que um case de dividend non cost, ou seja, você está sempre comprando, alguma coisa hoje, mas pensando no futuro, né, então você está, a Klabin é O uma horizonte de investimento é muito mais longo, né, então você não se importa muito com a volatilidade do resultado, porque você sabe que exatamente. no médio e longo prazo a empresa estará lá, né. Exatamente. Então, a Klabin entra um pouco nisso. E aí depois, quando você já fortaleceu toda a sua carteira, você já tem uma tranquilidade ali de viver com seus dividendos, ou às vezes os dividendos da carteira às vezes pagam 2, 3, 10 vezes o seu custo de vida, aí você começa a abrir um pouco mais, soltar um pouco mais o braço para outros setores também. Então, brincar um pouquinho com uma Suzano, assim, fazer às vezes uma compra ali pensando numa valorização de capital, mas tudo isso é muito passo a passo, né, então, depois eu até posso entrar um pouco mais em detalhes de como que a gente, interpreta o cliente que chega lá para atuar na nossa wealth, mas parte sempre do objetivo que ele quer com aquela carteira. Então, o pano de fundo é sempre a metodologia que o Barsi desenvolveu 50 anos atrás, mas a aplicabilidade do portfólio é diferente para cada uma das pessoas. É, Então, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma exa disponibilidade de renda, disponibilidade de tempo também, disponibilidade de aporte. de aporte, que faz bastante diferença, né. É. Eu tenho uma dúvida em relação ao método do Barsi. Eu entendo que ele gosta de, claro, setores best e de empresas previdenciárias. Aham. Mas às vezes essas empresas previdenciárias, elas estão passando por algum momento, eu vou citar um nome aqui bem claro, a Alupar. Tá. A priori a Alupar é 80% igual a Taesa ou a ISA Energia. Só que ela está no momento que ela não paga dividendo, porque ela está sempre entrando em novos projetos. Os projetos são muito bons, são dolarizados, boa alocação de capital, mas o fato é que ela não está pagando dividendo no exato momento que a gente está conversando. Os projetos entram a partir de 2029 e a partir daquele momento ela deve desalavancar e pagar dividendos. Dito isso, minha pergunta: cabe dentro da estratégia Barsi comprar uma empresa claramente previdenciária, num negócio previdenciário, mas que está passando por algum momento, e é um momento bom, né, um momento de investimento, de bons projetos, mas com uma promessa de dividendo um pouco mais à frente? Vocês fazem essa análise um pouco à frente? Porque, por exemplo, eu sei que a Taesa paga bom dividendo hoje, eu sei que a ISA Energia paga bom dividendo hoje, eu sei que a grande geração de valor da Alupar está um pouco mais adiante e ela não paga dividendo hoje. Como é que a AGF trata isso? Perfeito. Que a gente faz, eu vou te falar o que a gente faz lá na Wealth, tá. Eh, a gente tem basicamente 3 enquadramentos de objetivo, vamos chamar assim, tá. Então você tem ali a carteira, tradicional que a gente ensina nos cursos e que é, vamos dizer assim, é o ponto de partida, que é aquela carteira onde a pessoa ela quer comprar bons papéis, que geralmente estão pagando entre 6 e 10% de dividend yield, dentro daqueles setores que a gente falou, dentro de uma composição razoável ali de papéis. E essa pessoa ela não está muito preocupada, em utilizar o dividendo nesse momento, também tem um horizonte de tempo, mais longo, tal, e ela quer justamente ter ações para não vender nunca, né. Eu não sei se vocês lembram aí, mas antes do Bart ser conhecido, antes da gente, despejar alguns milhões aí de mídia paga para ele não consegue mais andar de metrô, mas antes disso ele era conhecido como um cara que nunca vendia, né. Então, pô, isso chamava atenção no mercado, quem que é esse senhor? Mas por quê? Ele tinha essa carteira que ele: "Eu vou acumular, acumular, acumular e vou manter". Sou acumulador compulsivo já. É, exatamente. No meio do caminho, eu já vou chegar na tua resposta, né. Claro. No meio do caminho Não, assim, antes da resposta, a gente gosta de boas histórias. A gente tem que fundamentar tudo que a gente fala. é isso, é isso. No meio do caminho você tem uma estratégia que eu chamo de dividendos máximos, vamos chamar assim, que é muitas vezes é uma pessoa que ela tem
uma capacidade de aporte baixa em relação à carteira dela e um horizonte de tempo já mais curto, e ela tem uma dependência dos dividendos mais alta. Então, Hum. para dar um exemplo, seria uma pessoa aposentada, eu sempre uso o exemplo da minha mãe, mas que tem aquele dinheiro ali, tem a carteira previdenciária e está contando com aqueles dividendos para pagar o boleto do plano de saúde, o aluguel, Hum. né, o condomínio, pagar o funcionário ali de casa, etc e tal. Então é uma pessoa que ela não está tão preocupada com a rentabilidade de uma forma geral da carteira ao longo prazo, mas ela quer aquele dividendo um pouco mais perto, aquele fluxo um pouco mais puxado para cá. Então é uma pessoa que vai exigir ali entre 8, 10, 12, às vezes até 13% de dividend yield na carteira dela, mas que vai exigir que a gente. Pô, o Banco do Brasil hoje está dando 10% de dividend yield, mas daqui a pouco o Banco do Brasil pode ser que pague 7, porque ou subiu muito a cotação, ou o lucro foi um pouco pressionado, e essa pessoa vai, pô, e aí, vamos trocar aí, vamos pegar alguma coisa que está dando 10, 12, então é uma pessoa que exige isso, né? Então essa pessoa não tem claramente a Alupar Uhum. na carteira dela. Tem um terceiro perfil que eu chamo de construção de previdência, vamos dizer assim, Hum. que é uma pessoa que ela ao contrário, tem uma capacidade de aporte alta em relação à carteira dela, tem um horizonte de tempo de médio e longo prazo, ela não tem a necessidade de viver daqueles dividendos no curto prazo e ela pode se dar o luxo de ter, na sua carteira, ações como uma Alupar, que hoje não paga um dividendo tão bom, mas pode ser que 2029, como você comentou, pode ser que dê um dividendo que em relação ao preço hoje do ativo represente, sei lá, 30%, Uhum. do preço que foi pago. Então, você começa a olhar mais para case de dividend non cost, ou seja, Uhum. quanto que eu vou pagar hoje, quanto que eu vou ter. Entra nesse mesmo exemplo a Auren, por exemplo. Então o Barsi é um cara que está fazendo metas de longo prazo na Auren. Ele é um grande acionista, era um grande acionista de AS Brasil, continua um grande acionista de Auren. A Luizy gosta bastante de Auren também. Então são ativos ali que estão alavancados num momento de investimento alto mas que podem representar lá na frente uma rentabilidade composta muito Muito legal. interessante. Exatamente. Então, vamos dizer assim que o dividendo ele é mais um sinalizador do que efetivamente uma premissa básica, então, assim, tem que ter dividendo no curto prazo. Não, é uma empresa que tem uma característica de algum momento pagar um dividendo e pode ser que nesse momento eu aloque nela, né. É fantástico. A gente quando vai montar as carteiras aqui, pelo menos a gente sabe que a gente tá lidando com diferentes perfis, né, a gente tem a missão de tentar agradar a todos, que é Sim. é bastante difícil, mas a gente tenta equilibrar um pouco desses pratos, né, não só você ter uma carteira que te paga um rendimento médio mensal ali alto, mas também ter um pouco do upside dos dividendos que vão crescer de alguns cases. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem a Eletrobras na carteira, que é um case que hoje não tem um dividendo tão grande quanto as demais empresas que estão na carteira, como o Banco do Brasil, a própria Petrobras, Sim, sim. Itaúsa, mas que no médio e longo prazo tendem a entregar um retorno interessante por conta da natureza do negócio, né. Então eu Exatamente. acho que dá para a gente sempre tenta agradar a todos, misturar um pouco, mas é difícil, a gente sabe, É. mas eu tento não excluir esses eventos também, né, acho que Sim. vocês também, dependendo do perfil ali, né. E assim, a gente pega muito caso que a pessoa, ela tá no perfil de dividendos máximos, ou seja, ela tá querendo pendurar chuteiras, vamos dizer. Pô, tô há 28 anos nessa empresa, eu quero, pô, me aposentar, o cara já tá ali com um patrimônio bacana, ele já consegue pagar o estilo de vida dele ali, conseguiria pagar, mas você vai ver a carteira dele, ele tem Cosan, ele tem IRB, ele tem. Por quê? Não que são empresas ruins, pelo contrário, são empresas que a gente até olha ali para um devido tipo de investidor. Mas muitas vezes essa pessoa escutou o Barsi falando daquela empresa, ou escutou a Luizy falando, escutou o Fábio falando, e por aí vai. E aí bota essa empresa na carteira sem nenhum tipo de critério de peso, de o que que aquilo representa, tal, mas colocou porque o Barça está investindo, Taurus. Opa, vou investir em Taurus. E aí, invariavelmente, essa pessoa vai acabar vendendo na baixa. Porque vai chegar um momento que ela fala: "Pô, essa Taurus aqui", com todo respeito a Taurus, né, mas assim, "essa Taurus aqui não tá me pagando dividendo do jeito que eu achava que tinha que pagar, eu tô olhando aqui para o lado, o Bradesco tá com, sei lá, chutando aqui 8% de dividend yield, vou trocar". E aí acaba, pô, realizando um prejuízo ali, porque errou na hora de conceber a carteira. Na abordagem primária. Exato. A Unipar, que foi um case muito porrada do Barsi, ele levou uns 3 ou 4 anos antes de virar a chave, não foi isso? Eu diria que foi até mais, viu, eu acho que foi coisa de 10 anos que ele foi Ixi. ele se eu não me engano, ele começou a comprar lá em 2004,
hoje o que seria centavos ali, né. Uhum. Salvo engano, o preço médio dele ali deve estar na faixa de uns R$ 4. A Não, ação chegou a bater 100, né. ele multiplicou por, sei lá, por 50. E hoje é a maior posição dele, né. É. Mas você vê, não é uma empresa não é uma empresa, não é que ela é previdenciária, mas ela não é uma empresa do Best. Uhum. Só que como ela está nesse segmento de cloro, soda, ela acaba fazendo parte da cadeia do saneamento, né, porque ela é quem provê o cloro pra Sabesp ali colocar. Então você vai ver, tem uma profundidade de análise interessante ali. E isso que você falou da pessoa trocar de um papel para o outro, porque às vezes tem uma insatisfação grande, pra mim ela errou na análise primária, né, Sim, que ela terceirizou 100% a tomada de decisão na alocação do capital, exato. que é uma coisa perigosa, porque quando você não tem convicção do que você está fazendo, na primeira sacudida você cai fora, né. Exatamente. Hum. Então assim, eu brinco o seguinte, que padrão ouro para você montar sua carteira previdenciária é você sentar na cadeira, estudar, assim, tem os cursos do AGF, vários, mas tem vários outros muito bons aí por aí, e você fazer por conta, né. Esse é o jeito, nominalmente falando, mais barato, porque você não está pagando taxa ali para ninguém, etc e tal. Só que, às vezes, um erro pode ser muito caro também. Às vezes, numa dessas, você perde 200, 300 mil reais ali por alguma besteira que você fez. Então, se você, estudar, se dedicar, ir testando aos poucos, montando sua carteira e até o momento que você começa a ter um pouco de entendimento disso tudo que a gente está falando, você vai seguir uma trilha muito bacana. Mas para aquela pessoa, às vezes, que não tem tempo, não tem disciplina, não tem, nem aptidão para entender um pouco mais de número, de balanço, etc e tal, você terceirizar, principalmente para alguém que bata o santo, assim, né, é muito É, que você bacana. tem uma filosofia alinhada, né. Exatamente, exatamente, exatamente. E você saiba o que a pessoa está fazendo também, porque Sim, no final das contas eu acho que o intuito de vocês não é nem chegar e colocar o cara direto no elfo, muito provavelmente você tem um cross-sell muito grande do aluno, que é o cara que não tem tempo, que já sabe como vocês investem para chegar sim, na parte de gestão, né. exatamente. Outra pergunta, voltando ainda ali para a questão das ações, pode ser que eu esteja errado, mas quando eu leio, né, as entrevistas que o Barsi já deu, tem aqueles nomes que ele tem, a própria Unipar, enfim, cases que ele já tem há bastante tempo. Eu não vou me lembrar de todos agora, mas eu sempre percebi que ele nunca comprou empresas de petróleo, pode ser que eu esteja errado. Porque, por exemplo, quando a gente pega a Petrobras nos últimos 6 anos, ela pagou bastante dividendo, Sim. é uma empresa que negocia com múltiplos baixos e etcétera. Por que que ele não tem Petrobras? Ou pelo assim, pode ser que eu esteja errado. Commodities de maneira geral, né. É. É, Não, porque você tem Klabin, Klabin Klabin, olha, né. dentro do mundo de commodities é a mais, E a Unipar é bem cotada e a Unipar é bem cíclica também, também, pelo que eu também. conheço. Mas É. por que que ele tem esse eu já vi algumas entrevistas dele falando: "Não, porque a Petrobras tem muito funcionário, não sei o quê", mas eu nunca entendi, assim, mesmo com esse track record de boa distribuição de dividendos, ele nunca entrou. Assim, o Barsi ele viveu muita história de mercado, né, ele tá até é engraçado, a gente sempre fala, ele começou um ano antes do índice Bovespa existir, né, então, quando o Bovespa fez 50 anos, ele tinha 51 anos de mercado ali. Mas, obviamente, que eu acho que ele deve ter visto muita coisa maluca em relação à Petrobras, né, principalmente porque foram papéis muito usados para manipulação na época que ele era de pregão e etc e tal. O que eu não nunca conversei com ele diretamente para entender o porquê disso, mas eu já conversei com a Luíse, né, assim, ela pode até depois reforçar com vocês numa próxima oportunidade aqui, mas o que eu ouço dizer é que ele já teve sim exposição à Petrobras, mas ele só compra quando tá lá na bacia das almas, assim, Uhum. então ele não é um cara que vai comprar a Petrobras agora na Claro. cotação que tá, mas provavelmente ele é um cara que de tempos em tempos ele acaba comprando ali quando o papel, bate o low ali, né. Então, por exemplo, na época da pandemia, vocês lembram que a gente tinha o petróleo negativo, né, a altação ali, eu não sei dizer se ele comprou ou não, mas, provavelmente ele estava ali. Mas ele é um cara muito, eh, focado em ter uma certa perenidade de comportamento da carteira, vamos dizer assim, né. Então, ele valoriza mais do que a empresa pagar de tempos em tempos uma bolada, é a empresa pagar sempre. Uhum. Então eu acho que em alguns momentos ali que a Petrobras não pagou tanto, tal, deve ter dado um blacklist lá que ele falou assim: "Não, isso aqui não vai entrar na minha carteira previdenciária, pode entrar de vez em quando aqui na carteira que eu brinco um pouquinho", né, eu brinco Uhum. que ele tem ali o tricôzinho dele que ele compra e vende algumas coisas e tal,
mas eu acho que é um pouco essa memória de mercado e essa convicção do que ele está fazendo ali em alguns setores específicos. Eu que sou mais novo que o Barsi, já vi muita coisa, né, da Petrobras, não Já imagino. gostou muito. É. Vocês como AGF, vocês também procuram ficar fora, imagino. Seguem um pouco da metodologia, ficam dentro dos setores best, Sim. acabam não olhando tanto para essas commodities mais cíclicas como minério e óleo. Assim, a gente, não necessariamente a gente vai seguir à risca 100% daquilo que o Bassi faz, né. Se você pega, por exemplo, o Fábio é um que ele é bem arraigado, assim, na metodologia. Depois ele não sei se ele já comentou com vocês aqui, mas ele tinha uma meta ali de 23 vezes a renda dele, pra poder sair um pouco da metodologia, né. E daí eu falei: "Por que 23 vezes sua renda mensal, né?" "Não, porque eu gosto muito do Michael Jordan." Então exatamente. Então, eu acho isso super curioso, mas ele é um cara que ele tá se expondo à Vale. Né, eu mesmo tenho na minha carteira também, mas, acaba tomando um espaço não muito de protagonismo ali, acaba sendo aquela. Mais uma reserva de oportunidade. Exatamente. Pô, Vale tá aqui, depois daqui a pouco ela dá uma subida, você Mas só troca. eu acho assim, só de você ter ali na carteira, você já estuda um pouco mais. Sim, E você mais adiante você pode passar a ter uma entrada clara. Se a Vale é um setor perene, tem diferenciais competitivos, não sei o quê, mas enfim, se der uma rabuda lá na China, o preço do petróleo, o preço do minério vai para baixo, aí paciência. ela chegou a bater cento e poucos reais, hoje tá 53, Foi. sei lá, 54.